de dentro de si para alcançar outras pessoas. Então, buscar outras pessoas, pregar o evangelho, sair, né, de si para alcançar o mundo que está em volta, ao redor, né? Aquela igreja que só fica voltada para dentro, eu acredito que ela que não seja saudável. Legal. Uma igreja que olha para além das suas portas. Não olha somente para si. Das quatro paredes, né? Uhum. Muito bom. Alguém tem uma opinião diferente da Eunice? Ou concorda? Ou tem um outro indicador que quer aqui falar um pouquinho para a gente? A Cleice e a Lucimara são do mesmo grupo, né? Então, a Ivete, o Edinho, a Ruth, querem comentar? A Marlene ainda não está conseguindo ouvir a gente, tá? Eu, por enquanto, eu sou só ouvinte. Tá chegando, tá chegando. Muito bom. Ivete, quer falar alguma coisa? Tá sem o som ainda. Aí, agora sim. O que a Eunice falou está corretíssimo. Eu acho que esse é um princípio, né? Mas como eu não participei do outro estudo, então eu não peguei o fio da meada ainda. Tá bom. Ruth, quer falar um pouco? Estou pensando aqui. Tá. Legal. Então, vamos fazer assim, vamos ouvir a Lucimara e a Cleice falando um pouquinho sobre o que elas leram naquele dia, conversaram aquele dia sobre uma igreja saudável, e aí a gente vai continuar formando a nossa opinião, tá bom? Ok. Oi, Cleice. Bom, gente, nós pegamos dois textos que são, assim, fundamentais para a gente conseguir entender um pouquinho a respeito do que é uma igreja saudável. Concordo com a Eunice também que tudo, na verdade, converge para o final de que a gente vá, busque outras pessoas, né? Forme discípulos e alcance pessoas para Cristo, né? Mas para a gente receber pessoas, a gente tem que estar com a casa em ordem. Então, os textos que a pastora deu para nós, que foram Atos 2 e Efésios, eles deixam claro o seguinte, que as igrejas, né, a primeira igreja, a igreja dos primeiros apóstolos, né, como viviam os cristãos que eram convertidos e tal, ela tinha algumas características, né? Então, a primeira era perseverar na doutrina. Então, uma das coisas que, para mim, é bem marcante, assim, é que a gente, às vezes, nem conhece a nossa doutrina, né? Então, como a gente vem vindo numa criação de pai leva filho, o vô leva o neto, então a gente vai pegando essa mania, digamos assim, de ir à igreja e muitas vezes não nos aprofundamos nem na nossa doutrina. E uma das marcas que a gente tem muito fortes é o que é ser metodista, né? Então, acho que ao longo dos anos, dos tempos, né, isso tem ficado um pouco a desejar, né? A gente lembrar dessa origem nossa, do que é o metodismo, né? Quais são as marcas do metodismo, mas não, assim, falando em igreja em si, também, né? É do evangelho, pensar numa igreja baseada no evangelho de Cristo, né? E uma igreja que não sofra ventos de doutrina, né? Que não sofra por ventos de doutrina. Tem uma parte no texto que fala, né? Que é aquele trechozinho que fala que a gente é, às vezes, como criança que se deixa levar por todos os ventos. Então, uma igreja saudável é uma igreja que sabe a sua identidade. A primeira coisa que eu acho importante, sabe a sua identidade, sabe a sua origem, sabe o que é o evangelho, né? E conhece cada dia mais da palavra de Deus. Uma outra coisa que a gente identificou nos textos também é que ter temor a Deus é uma coisa importante para uma igreja saudável. Muitas vezes a gente leva as coisas de Deus assim não tão a sério, né?
com temor, porque não é medo que a gente precisa ter de consequências que eventualmente Deus faça a gente passar por ser desobediente ou por desviar do caminho, né? Mas é o respeito a Deus, né? A tudo que Deus deve representar para cada um de nós. Então, uma igreja saudável também tem muito temor a Deus. Outra marca que a gente viu nos textos é a união. Ser unido e viver em comunidade. Especialmente num momento como esse que a gente está vivendo agora, virtual, né? É tão difícil a gente ter essa comunhão, né? Esse momento como hoje, por exemplo, o espaço está aberto para que todos participem, né? Mas às vezes vem no máximo 10 pessoas, né? Então, o que é uma igreja que muitas vezes não está preocupada em ser unida? Uma igreja saudável precisa ter preocupação em estar sempre se unindo, né? Outra marca, contribuição e recursos também, né? Contribuir com recursos para a vida da igreja. Então, nós que temos, né? Graças a Deus, temos nosso sustento, precisamos ir na comunidade não. Né? Tem uma delas aqui que fala que eles vendiam tudo que tinham para compartilhar, né? Para ter uma vida em comum, uma vida equânime, né? Onde todo mundo pode desfrutar. Né? Todos podem repartir e contribuir com o que tem. Perseverar no templo. Vou falar só os itens, porque senão vou me alongar muito e vocês não vão ter a oportunidade de falar. Então, perseverar no templo, ser solidários, reconhecer os dons e os talentos dos outros membros, dos seus membros, né? Deixar que as pessoas tenham espaço para trabalhar. Então, uma igreja saudável identifica os dons e talentos dentro dos seus pares, oferecer oportunidade para que todos possam utilizar esses dons e ministérios para a edificação da igreja, né, para a construção do trabalho, visar a unidade na fé e o pleno conhecimento em Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, basicamente. Atos como esse, né, que visam a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. E uma igreja saudável tem discípulos que fazem discípulos, né? Ovelhas que geram ovelhas, construindo um corpo bem ajustado e colaborativo que resulta em crescimento em amor. Tudo isso e um pouco mais, né? Mas é para não me alongar. Não sei se a Cleice quer falar alguma coisa também, Cleice? Não? Quiser acrescentar alguma coisa aí, Cleice? Por favor, fica à vontade. Então, olha só, quantos pontos ali a Lucimara apresentou para a gente, né? Quantos indicadores de saúde, né, da igreja? Quantas marcas a igreja deve ter, né, como característica essencial para que ela esteja saudável? São vários indicadores, né? Várias coisas. Às vezes a gente está super bem de triglicérides, mas o colesterol não está tão bom assim. Às vezes a gente está bem no colesterol, mas a vitamina D não está tão boa assim, não é? Na saúde da gente não é assim? Na igreja não é diferente, gente. Às vezes a gente é muito bom numa coisa, mas na outra a gente deixa a desejar. O que é importante quando a gente percebe? Ou como a gente pode perceber? Então, por exemplo, não, as finanças da igreja estão ótimas, mas não é uma igreja unida. Ou, não, a gente gosta de fazer muitos discípulos, mas, em compensação, assim, quando fala de pôr a mão no bolso, não estamos aqui colocando... julgando, olha, a igreja está assim, a igreja está assim. Nós estamos aqui tentando identificar de que forma a gente pode olhar para nós mesmos como igreja e identificar se estamos saudáveis como corpo de Cristo ou se tem alguma vitamina que a gente está precisando tomar. Como é que a gente pode fazer isso? Como chegar nessa avaliação? Não tem exame de sangue que a gente possa fazer para identificar esses indicadores.
que a gente deve fazer, na opinião de vocês? Posso falar, pastora? Pode, Ruth, por favor. Eu pensando aqui, eu acho que, olhando pelo lado espiritual, a gente é como uma profissão, vamos supor, uma medicina. A medicina, a pessoa ela pode se formar um médico, mas ela nunca vai terminar os estudos dela. Ela sempre vai ter que estar reciclando aquilo, porque a tecnologia está aí, avançando, e nós temos que ser como eles, não parar nossos estudos, sempre avançar, sempre avançar. E é isso que Jesus fazia, ele trabalhou até o último dia da vida dele. E eu acho que o que eu sinto muita falta na nossa igreja é o discipulado. Eu sinto muita falta do discipulado, porque a gente, quando era criança, a gente tinha muito estudo bíblico, tinha campeonato. Hoje em dia, é como a escola, materialmente falando, hoje em dia, se a gente tirar o celular de qualquer pessoa, ninguém faz nada, entendeu? Então, é tudo pronto. Mas hoje, mesmo com o celular, se a gente fizer um discipulado, as pessoas não vão tão bem igual a gente ia quando a gente era criança. Porque nem isso as pessoas querem. Falhou aqui um pouco a minha conexão, eu não te ouvi no final, tá? Mas ouvi até você falar, até no discipulado, se a gente tirar o celular, nem isso as pessoas vão conseguir muito bem, né? Vão conseguir avançar muito bem, certo? Não, porque eu acho que falta muita força de vontade, o querer. Porque o querer está em nós, né? O operar está em Deus e o querer está em nós. Então, ele dá a ferramenta e a gente tem que trabalhar. Mas se nós não quiser, a gente não vai dar em nada. A gente vai só estar esquentando o banco da igreja, não vamos ser igreja. Ok. Quando a Lucimara levantou os pontos lá do artigo, né? Ela foi feita a partir do texto bíblico, o primeiro texto, que é o texto de Atos 2, e aí ela falou sobre a questão de perseverar na doutrina, e mais do que perseverar na doutrina metodista, perseverar na doutrina cristã, né? No evangelho. Quando a gente pensa em perseverar na doutrina do evangelho, na palavra, uma igreja saudável é uma igreja que busca conhecer a palavra de Deus. É uma igreja que estuda a palavra de Deus. É uma igreja que vive a palavra de Deus. Se a gente viver a palavra de Deus, vamos dar um checkmate. Se a gente vivesse mesmo 100% a palavra de Deus, a igreja seria plenamente saudável, né? Pronto, a gente não precisaria de mais nenhum indicador. Só isso. Só viver a palavra de Deus. Mas como é que a gente vai viver a palavra de Deus se a gente não conhecer a palavra de Deus? E como é que a gente vai conhecer a palavra de Deus se a gente não estudar a palavra de Deus? Não é? É o mesmo que desejar acessar o poder de Deus, mas não querer orar. Como é que a gente acessa o poder de Deus se não for por meio da oração? Se não for por meio da palavra de Deus? Se não for por meio do jejum? São as nossas atividades espirituais que nos levam a acessar o poder de Deus. São as nossas atividades espirituais que nos levam a acessar o poder de Deus. O jejum, a oração, a leitura da palavra, o estar em comunhão com os irmãos e irmãs, obedecer a palavra de Deus. São essas coisas que fazem com que a gente acesse o poder de Deus. Então, é impossível
que a gente realmente seja uma igreja saudável sem conhecer a palavra do Senhor. Não há como ser uma igreja unida ou ser uma igreja que faz discípulos se a gente não conhecer a palavra de Deus, porque é ela que ensina para nós. Olha, desejo que sejam todos um, a fim de que o mundo creia. E aí a gente se esforça para viver em unidade, porque é fácil viver em unidade, gente? Não. Não é não. Não é fácil não, né? Às vezes tem uma coisa em mim que te irrita e tem uma outra coisa em você que me chateia e aí eu olho para você assim, com um determinado olhar que você identifica de outra forma, e aí você me fala uma coisa que eu identifico de outra forma, e a gente tem dificuldades de viver em unidade. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente coloca na frente é o nosso famoso eu. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a palavra diz assim para a gente, que nós devemos ser um corpo, e que o corpo tem vários membros, mas que cada membro é diferente do outro, e que não tem membro mais honroso nem menos honroso, porque todos são necessários no corpo. Se havia algum que não era tão honrado, ou outro que era muito honrado, então o próprio Senhor disse assim, olha, aquele que era menos honroso eu deixei mais honroso, e aquele que era mais eu deixei aqui, ó. Todos estão em pé de igualdade. Por isso, todos fazem parte de um só corpo e o cabeça é Cristo. E aí a gente passa a enxergar a dificuldade do irmão de um jeito diferente, a postura do outro irmão de um jeito diferente, a fala daquela irmãzinha de um jeito diferente e as limitações da outra irmãzinha de um jeito diferente. Por quê? Porque Cristo nos chamou para viver em unidade, nos chamou para viver em um só corpo, e nós devemos ser ainda embaixadores do ministério da reconciliação. Se nem a gente consegue se reconciliar, como é que nós vamos ser embaixadores da reconciliação? Entendem? Então, a unidade, para nós, não é porque a gente sabe super bem viver assim, unidade. Não é porque nós somos, nossa, maravilhosos, anjinhos, só falta ter uma asinha aqui atrás. Porque o cabelinho enrolado já tem. Não, não é por isso. Nós não somos anjinhos, santos, perfeitos, mas porque a palavra de Deus diz para a gente que nós devemos ser unidos, nós nos esforçamos e temos o suporte do Espírito Santo de Deus para lutar e vencer. Para chegar lá. E para dizer assim, em Cristo Jesus, que morreu na cruz para que eu e você fôssemos um só, nós somos irmãos e irmãs. Em Cristo Jesus, que deu o seu sangue para anular as nossas falhas, nós vivemos em unidade. E para que o mundo creia nisso tudo, nós vivemos em unidade. Então, se há um item, uma característica, assim, primordial na igreja, para que ela seja saudável, é conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus em profundidade, e conhecer não é só decorar, né? Conhecer é entrar pelo ouvido e deixar a palavra entrar lá no coração e na mente
e de lá de dentro brotarem as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas ações completamente diferentes daquilo que a gente era antes. Antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a palavra, antes de ouvir falar sobre o que é ser cristão, ser cristã. Aí, a igreja se torna uma igreja saudável. Puxa, pastor, então 100% da igreja vai ser agora desse jeito e 100% dos cristãos e cristãs do mundo serão assim e por causa disso nós vamos avançar na missão. Será? Tem que ser uma decisão tomada por cada um de nós. Essa é uma decisão pessoal que a gente faz, que volta a gente lá para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3. Estar centrado em Cristo é uma decisão que eu tomo intencionalmente. E conhecer a sua palavra e a sua vontade também é uma intencionalidade. Eu preciso desejar conhecer. Eu preciso desejar estar centrada em Cristo, na palavra de Deus. Eu preciso intencionalmente tomar essa decisão, porque senão não funciona. Não é a pastora que toma a decisão por mim, não é o discipulador que toma a decisão por mim, não é a minha mãe que toma a decisão por mim, como a Lu falou, né? Às vezes a gente está acostumado a ir na igreja, porque a mãe vai, porque o pai vai, porque a avó vai, o avô vai, então eu vou também. Não, é a minha decisão de seguir ou não a Jesus. Tem que ser uma decisão intencional. Eu escolho ou não seguir tudo isso. E aí, então, ser uma igreja saudável depende única e exclusivamente de mim e não do outro. E aí eu nunca vou olhar para o outro e dizer assim, ó, tá vendo? Tá bem? Olha lá o cidadão. Por isso que a coisa não vai para frente. Não, é por causa de mim. Porque eu sou esse discípulo, essa discípula. Começa comigo. Gente, a reunião vai acabar em 1 minuto. Então, vamos fazer uma oração e a gente se encontra no domingo, aqui na igreja, às 15 horas. Homens também estão convidados, tá bom? Porque no último domingo a gente vai ter um movimento especial aqui para visitar a Casa Betel. Tá? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por cada discípulo que está conosco. E eu desejo dizer por eles, ó